O Cidade 360 dá início às sabatinas aos candidatos a vice-prefeito em Bauru. As entrevistas sabatinas serão todas as quartas-feiras, né, neste horário, das 7 às 7h25. São 25 minutos cronometrados, sem intervalo comercial, dando oportunidade, né, para o candidato verbalizar, externar, falar né, dos planos que ele tem junto com o candidato a prefeito. Por sorteio, hoje nós iniciamos essa sabatina com a Ana Maria Daibem. A Ana Maria Daibem, ela tem uma sólida formação acadêmica e ampla experiência no campo da educação, é graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus, concluiu seu mestrado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e doutorado em Educação pela Unesp. Ao longo dos anos, dedicou-se à formação de professores e ao aprimoramento das práticas pedagógicas, com uma atuação marcante em metodologia de ensino superior. Foi secretária da Educação da Prefeitura de Bauru entre 2005 e 2008 e após sua aposentadoria como professora na Unesp em 2003, continuou sua contribuição à instituição como professora assistente e doutora voluntária. Atualmente, a Ana Maria atua como professora colaboradora do Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas pela Unesp e é docente e orientadora no programa de pós-graduação em Bioética do Centro Universitário São Camilo. Sua dedicação à educação reflete-se em sua constante busca por inovação e excelência no ensino. Muito bem, são 7h01 e agora a gente está colocando o cronômetro, teremos aí 25 minutos, né, para sermos justos, né, com todos os candidatos aqui. Inicialmente, obrigado por atender o nosso convite e estar aqui conosco. A primeira pergunta é, eu li aqui o seu currículo, falei tudo, mas a Ana Maria pela Ana Maria. Bom dia, Café. Bom dia, Ricardo. Muito grata pela oportunidade. Ana Maria pela Ana Maria. Olha, eu penso que eu já nasci apaixonada pela educação e pela participação nas atividades públicas sociais. Porque toda a minha vida profissional, embora a princípio ligada à sala de aula, sempre foi, como já diziam grandes estudiosos antigos, uma sala de aula sem paredes, né? Uma sala de aula no mundo para o mundo. E exatamente é isso que lhe diferencia. Ana Maria Daibem, né? A gente tem mais o conhecimento, Ana Daibem, né? A gente vai falar para marcar mesmo. Na oportunidade que exerceu o papel como secretário de Educação, a cidade tinha alguns desafios e me parece que passa o tempo esses desafios continuam. Por exemplo, o número de crianças que não estão em acesso à creche. Houve agora um termo de ajuste de conduta, vão ter vagas privadas, mas mesmo assim a informação que a gente tem é que não será suficiente, porque é uma coisa muito dinâmica. Tendo passado pela Secretaria de Educação, sendo eleito o José Chaides, qual seria a sua contribuição na área da saúde, da educação do município? Não posso negar que realmente a minha atuação junto à educação terá um caráter talvez um pouco mais efetivo, embora na condição de vice-prefeita as dimensões se ampliam enormemente, né? Mas nós temos no nosso plano de governo toda uma proposta desenhada para a educação, tá? E aproveitando essa colocação que você faz, né, de que naquela época já havia problema e esse problema de vagas continua. Devo dizer a você, isso está gravado, é possível recuperar, tá? No finalzinho do mandato, 2008, eu dei uma entrevista na 710, me lembro, né? E apresentei ali uma proposta de continuidade de plano de governo, né? Onde já estava, inclusive na CEPLAN, estavam todos os projetos já em andamento que garantiriam num curto espaço de tempo a solução desse problema de vagas. Porque aí você vai me dizer, mas ficou lá 4 anos e só no finalzinho que apareceu com isso? Não. É importante lembrar, à época, a educação municipal tinha mais de 40 escolas de educação infantil e 16 de ensino fundamental. E o que acontecia? Só tínhamos recursos para o ensino fundamental, com o antigo Fundef,
né? E o Fundeb só chegou na nossa gestão a primeira parcela em abril de 2007. Então, só a partir daí que pudemos correr com essas questões. Houve até uma mudança na legislação, que abrigando, inclusive, o uso dos 25% para abrigar também as creches, que era que ficava fora, né, da obrigatoriedade, né, da transferência de recursos. Educação infantil, desde para não dizer 0 ano, 4 meses e pouco, a criança já podia ter assistência educacional. Bizarro. Em relação ao número de creches aqui, a gente percebe que a cidade vai avançando, Ana Maria, e muitas vezes contrapartidas de empresas acabam não contemplando esses centros, essas creches aqui para o município. E aí eu vou também para uma outra pergunta relacionada à educação. Qual é o plano de governo para a construção dessas creches em áreas mais afastadas do centro da cidade? E qual é a opinião da senhora sobre as escolas cívico-militares? Ok. Bom, sobre o plano de governo é realmente, enfim, tentar zerar essa demanda, que, sabe, é uma história que não dá mais para justificar, não dá mais. Inclusive porque a Secretaria de Educação é o maior orçamento do município, é possível, né? Então, o desafio é esse, é realmente zerar essa possibilidade, né? E veja você, há problemas, né, que ficam assim, nos deixam inconformados, né? Por exemplo, eu me lembro que uma prioridade à época, já em 2005, 2006, embora não tivéssemos o recurso, mas sabíamos que chegando o recurso a gente poderia fazer acontecer, havia uma pesquisa da Unesp de que ali na região da Ferradura Mirim existia uma demanda de 400 crianças. Então, no mínimo, tinha que sair uma creche para 120, que nem resolveria totalmente o problema, né? Deixamos a partir da vinda da verba, né? Deixamos esse projeto em andamento na CEPLAN e até hoje não aconteceu, né? Bom, escolas cívico-militares. Educação é educação. É educação no sentido amplo do desenvolvimento humano, que requer profissionais especializados. Profissionais que estudam educação, que entendam de educação, que se dediquem à educação. Formação cívica é fundamental em educação. Agora, não acho que cabe dentro do sistema educacional educação militar. Para isso existem outros instrumentos da estrutura social que cuidam disso muito bem, segundo os critérios que eles têm, não é? Mas discordo. Aliás, essa manifestação já a fizemos quando eu participei durante 3 anos, nos últimos 3 anos, do Conselho Municipal de Educação. Mas há uma demanda reprimida, porque há filas quando isso se anuncia. Pais, aqui quando a gente fala do tema, inúmeros pais e responsáveis falam: eu vou matricular sim, meu filho, eu quero ter esse direito de escolha, porque no setor privado é possível você fazer escolas voltadas para a religião, você tem escolas bilíngues, e a população gostaria de ter esse tipo de opção, e eles não querem ser tutelados pelo Estado, eles querem ter a liberdade de escolha. Por que não a oferta de cívico-militar, deixando as famílias escolherem aquilo que é melhor para os seus filhos? O respeito à opção das famílias é indiscutível, né? Mas eu não entendo que o sistema público deva cuidar disso. Sabe? Porque, veja, você acabou de dizer, as religiões têm suas escolas, etc., né? Então, também os militares poderiam ter, tudo bem. Mas, veja bem, já existe em termos legais. A escola pública tem que ser laica. E se ela tem que ser laica, ela não tem que ter vinculação religiosa nenhuma, até para respeitar. Exatamente. Para respeitar as opções no âmbito familiar, né, e que não devem ser atravessadas pela escola. Tá? Perfeito. Em relação à questão, nós temos aí hoje uma investigação em curso pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara
sobre um eventual superfaturamento na compra de uniformes, material escolar e tudo mais. Há muitos anos nós temos uma possibilidade de introdução do cartão educação. Você, em vez de participar de licitações que normalmente são vencidas por quem está fora da cidade, você movimentaria a economia local entregando um cartão com um valor pré-determinado, com um sistema muito rigoroso de controle, não pode ser usado para outras coisas, dando liberdade para os pais responsáveis e as próprias crianças comprarem esse material. E também os uniformes. Qual a sua opinião sobre uma eventual mudança nesse formato de licitação? Tá. A liberdade de opção com material escolar, com uniformes, enquanto liberdade de escolha, eu penso que é algo tranquilo e respeitável, né? Agora, é preciso analisar, inclusive, a dinamização do comércio local, né? Sim. Aliás, esse é um ponto que a gente pensou aqui no plano de governo e em outras questões. Mas é preciso analisar um pouco melhor, e nesse sentido, seria necessário uma consulta aos próprios pais, até que ponto, né? Porque uma coisa é você pensar num determinado segmento social. Há segmentos sociais que eu não sei se teriam toda a condição, inclusive de movimentação, de circulação, porque veja, numa sala de aula é necessário uma certa padronização de material, porque você trabalha com um grupo, então não pode cada um chegar com coisas diferentes, né? Essa lista seria fornecida com as papelarias, sim, e seria em nível da cidade toda, ou seja, okay, da periferia ao centro da cidade. Isso perfeito. Aí o modelo é esse. Veja bem, até eu não sei se eu te atrapalho, mas assim, eu gostaria muito, se você me desse a oportunidade de dizer algo em termos da nossa metodologia de gestão, porque tudo o mais que você me perguntar vai estar focado numa questão que a gente definiu no plano de governo. Nessa linha, tá. Eu queria então, porque a gente está explorando educação pelo seu perfil, sim. E o que lhe traz aqui foi a sua reputação nessa área, sim. E está com o Chaides, que é também da área. Então, exatamente. Assim como nós tivemos expectativa com outros prefeitos ambientalistas que resolveriam essa questão e assim por diante, a gente explora isso. Mas aí eu queria saber qual vai ser seu papel como vice, né? Porque normalmente o vice tem tido um papel muito de expectativa, né? Sempre aquele anúncio, serão 2 prefeitos, mas na hora H personaliza no prefeito e não há essa divisão. Já que nós estamos falando em gestão, qual será a estratégia da chapa Chaides Ana Daibem em relação à gestão e o papel do vice nesse contexto? Perfeito. Não resta dúvida que certamente eu poderei contribuir de forma significativa com questões afins à educação. Mas o que temos conversado, né, no partido, né, com o Chaides e o partido, é de que certamente o meu papel ele será mais amplo, tá? Ele será mais amplo porque realmente o vice-prefeito, todos nós temos uma especialidade, né? Nós temos hoje um vice-prefeito que é médico, né? Mas nós estamos pensando assim, e é aí que eu gostaria de colocar o nosso critério, né? A nossa decisão, né? Então veja, algumas coisas importantes. Primeiro, Bauru é uma cidade universitária, tá? Olha o raciocínio. Com núcleos de pesquisa qualificados nas diversas áreas de ciências humanas, sociais, da natureza e tecnologias. Então veja, nós temos um contingente de especialistas em Bauru que não é qualquer cidade que tem, né? Lembrando que inclusive o número de universidades que nós temos, não me refiro a uma exclusivamente, né? Então veja, nós temos aí um capital social capaz de favorecer um desenvolvimento amplo, pleno, em todas as demandas que a cidade precisar, né? E do ponto de vista metodológico, tá? De plano de governo, nós queremos permanentemente desenvolver um planejamento participativo, democrático, contando inclusive com os cidadãos que residem e trabalham em Bauru,
sabe? Eu acho que, acho não, tenho certeza, com todo respeito a todos aqueles que podem vir de onde vierem e que poderão trazer participativa dialógica com os diversos segmentos sociais e com o funcionalismo público municipal, tá? E para isso, nós temos uma estrutura no próprio PDT que tem nos preparado para esta questão. Claro que como educadora, de certa forma, eu até já conheço um bocado essa questão, né, pela minha especialidade, mas veja, existe no PDT o chamado Movimento Cultural Darcy Ribeiro. Né? Nós tivemos uma aula nesta tarde do último sábado, brilhante, por um companheiro do PDT, um professor brilhante que veio do Rio Grande do Sul trabalhar com os candidatos à prefeitura, os candidatos a vereadores, discutindo como é que se comporta um plano de gestão democrático e participativo. E esse é só o começo da conversa, tá? Então a gente tem esse caminho. E para terminar essa dimensão metodológica, o próprio PDT começa a operacionalizar agora um observatório das gestões pedetistas. Então, além da nossa dinâmica metodológica, que é altamente educativa, em termos de formação da cidadania mesmo, da formação política da população, nós teremos esse observatório que vai acompanhar as gestões pedetistas, se necessário corrigir, orientar, sabe? Então, isso é fundamental. Qualquer pergunta que você me fizer, eu sempre vou dizer assim: concordo, acho, não acho, mas a dimensão participativa é irrevogável numa administração pedetista. Outra questão, e aí foi muito cara no governo do Tuga, que era do PDT, que é a questão da saúde, né? Nós temos aí, todo mundo que lembra da história remete àquele período. E hoje nós temos aí muitas deficiências na estrutura básica, né, de atendimento básico ali, inicial. Há um déficit das unidades de saúde da família, né, comparado com cidades de menor porte, até nós somos muito inferiores. Na sua visão, do ponto de vista de toda a sua história política, aquilo que você tem discutido com o Chaides, qual é a perspectiva que nós podemos ter, uma vez eleitos, para equacionamento desse problema da saúde, inclusive uma interface da cidade com o Estado? Hoje, né, nós temos aí mais de 40 pessoas à espera de uma internação naquela tal da Cross. Qual é a visão do PDT, em especial da vice, e do Chaides, né, pela discussão que vocês tiveram em relação à saúde? Sim, sim. Veja, é uma realidade complexa, muito séria, que implica na vida humana, né? Ninguém discute isso, é assim mesmo. Mas veja, os problemas são muitos, né? Nós vamos ter que, juntamente com todo o segmento participativo na área de saúde, definir prioridades de investimento, sabe? E seguir seriamente nessa perspectiva dessas prioridades, que aqueles que vivem na pele o problema possam nos subsidiar. Uma coisa importante que também consideramos é o seguinte: claro que a dimensão da questão da cura na saúde é fundamental. Está doente, precisa sarar, precisa curar. Mas veja que a gente já pega nessa dimensão, numa expressão bem simples e popular, o bonde andando, porque você intervém num ser humano que já adoeceu, né? Então, nós queremos investir muito também na questão das ações preventivas. Ações preventivas que envolvam as especialidades médicas próprias da área, mas também ações preventivas integrativas de saúde, porque, queira ou não, hoje nós temos uma visão muito mais ampla da questão da saúde,
cuja superação de problemas não passa exclusivamente pelo remédio, pela cirurgia, embora tudo isso seja muito importante, mas por uma prevenção. Por exemplo, uma articulação com Secretaria da própria Educação, né? Onde as crianças de pequenas já podem ser educadas em termos de preservação da saúde, nas mais diversas questões que envolve, né? A questão de, por exemplo, de exercícios físicos, esporte, lazer, que garante um padrão de saúde, né? Então a gente pretende também investir muito nessa linha das áreas esportivas, de fisioterapia, arte-terapia, grupos terapêuticos, no sentido da prevenção. Agora, não resta dúvida que a intervenção nos quadros clínicos adoecidos exige realmente uma revisão do que está acontecendo aí. Hoje estamos entrevistando aqui a candidata a vice-prefeito Ana Maria Daibem. Pois não, Bizarro? Em relação ainda à saúde, Ana, a gente vê aí a quarteirização da saúde com as entradas das organizações sociais para gerenciar, né, as UPAs do município. Qual é a opinião da senhora dessa terceirização da mão de obra vinda por uma outra instituição para gerenciar esse atendimento aqui no município? E se a senhora é a favor também da construção de uma Santa Casa, um hospital municipal? Vou começar pelo fim? Vamos lá. Veja, a questão do hospital municipal, se houver recursos, houver condições, né? E é sempre bom lembrar que, especialmente no governo federal, verbas existem. O que faltam são projetos. Exato. Sabe? Eu me lembro que, vou fazer uma variação aqui, mas você me cobra a volta disso, tá? Eu me lembro que já em 2008, na educação, eu designei um profissional que cuidasse exclusivamente de um projeto para a gente conseguir uma verba federal para a construção de uma escola. Tá lá, a Nobushi Nagasawa. Prontinha, funcionando, entendeu? Né? Mas voltando ao que você perguntava, serviço público tem que ter a competência necessária para dar conta da sua tarefa. Entrou privatização, as preocupações são grandes. Se necessárias, em alguma situação muito específica, que o poder público não tem no momento, historicamente, condições, podemos conversar. Mas a nossa opção é que o sistema público dê conta de tudo. Bom, uma última questão, devido ao nosso tempo, voa, né? Já chegamos aqui a 22 minutos de entrevista. Questão social. Nós temos hoje um levantamento que aponta entre 1/4 até 1/3 de pessoas em vulnerabilidade na cidade. A pandemia agravou isso e há hoje um olhar tanto do governo federal, estadual e municipal, mas essas pessoas continuam em vulnerabilidade. Qual o olhar da sensível Ana Daibem, que já foi do setor público, atuou na universidade e agora está na chapa com o CHAIDS para equacionamento ou pelo menos redução dessas desigualdades? Ela é monstruosa na realidade brasileira, né? Acho impossível dizer que em 4 anos você resolve uma questão dessa, mas já adianto, né? Vou ter o prazer em algum momento de deixar com vocês uma cópia do plano de governo. Mas o nosso plano, ele não é para 4 anos. A extensão e a profundidade do que a gente propõe exige uma continuidade. Mas essa continuidade não é uma conversa para agora. Sim. Nem chegamos lá ainda, né? Mas os esquecidos serão os primeiros. Tem que ser os primeiros. Né? Certa vez eu ouvi alguém dizer assim: eu sou classe média e ninguém promete nada para mim. Pelo amor de Deus, olha para trás. Veja o que você tem ao seu lado. Sabe? Então nós temos uma sensibilidade para isso sim. E um breve exemplo que eu dou disso na gestão Tugangerame, na educação. Não sei se vocês se lembram. Os alunos de educação de jovens e adultos, pessoas de idade que trabalhavam o dia inteiro, tinham que à noite, para assistir aula, sentar em cadeirinha e mesinha de educação infantil para ter aula à noite. Nós criamos os 10 polos de alfabetização de adultos com móveis de primeira. Essas pessoas, quando chegavam para ter aula, elas se emocionavam.
Uma senhora disse um dia para mim: isto aqui é a sala de visita que eu não tenho na minha casa, tá? Mas antes que o tempo acabe, tem duas coisas que eu não posso deixar de dizer, que são compromissos nossos, né? Primeiro, a questão da criação do Instituto de Planejamento. Porque sem planejamento essa cidade não caminha. Que é onde os projetos vão... Exatamente. E segunda questão, que é uma característica de governo pedetista, tá? Nós vamos constituir, além de toda a estrutura participativa que existe na sociedade, nós vamos constituir um conselho de governança municipal, tá? Formada por gestores e técnicos experientes das diversas áreas, capazes de contribuir com o diálogo permanente sobre assuntos relevantes de governança pública, para a gente poder realmente filtrar e apurar os investimentos da nossa gestão. Muito bem, com isso encerramos os 25 minutos e agora, sem o relógio, dando total liberdade para suas considerações finais. Já estamos no horário político, pode pedir voto. E o que você gostaria de falar agora com esse público, né, sem essa amarra do tempo, claro, dentro do razoável, para que as suas considerações não fiquem dentro, o que vai ser repetido também com os outros candidatos. Okay. Fique à vontade. Eu só digo para cada cidadão bauruense que eu e Chaides e a nossa chapa de vereadores estamos nos apresentando e trazemos uma proposta séria, uma proposta ética, sabe, cuja dimensão ética será algo inegociável, tá? E estamos com um plano de governo robusto, como já lhe disse, que talvez não, ele não é para 4 anos, ele é para mais, né? E a gente espera que cada cidadão reflita sobre isso, né? E faça de forma livre e democrática a sua escolha. Bauru terá, a partir do ano que vem, o governo que escolher. Nós estamos nos apresentando e garantimos um compromisso sério enquanto administração municipal. Quem quiser votar no Chaides e na Ana Daibem, digita 12. 12. Lembra da slogan? 12 é Tuga. Exatamente. Aliás, nós dizemos lá entre nós, 12 é Tuga. 12 era Tuga. Com licença dele, agora pedimos, né? 12 é Chaides. Agora 12 é Chaides. Muito bem. Ana Maria Daibem, obrigado pela sua presença. Independentemente aí da candidatura, queremos tê-la aqui em outras oportunidades para discutir um pouco a cidade, ter sempre aí esse olhar de quem viu a máquina, é uma atriz importante dentro do contexto geral, e parabéns aí por aceitar essa empreitada. Não é fácil, é uma jornada difícil, longa, expõe, né? Mas se a sociedade não reagir, as coisas não mudam. E os filhos apoiam, hein? Apoiam? Olha lá, tô vendo lá, hein? Já vi mensagem hoje cedo. Bom dia para você, obrigado por estar conosco. Obrigada a vocês também, sempre à disposição. Muito bem, Obrigada. então. Bom, então nós